para a igreja. Aleluia. Salve todos os irmãos na paz do Senhor. Irmão, esses dias eu até coloquei nas minhas redes sociais, né? Um versículo falando sobre a tentação, né? E segunda, eu tive, vamos dizer assim, o desprazer de ver uma matéria, né, em Natal, e não dá nem, eu nem palavra para explicar aqui, né? Aí é que eu comecei a meditar na palavra do Senhor, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Que está escrito: porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, porém não use a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vindes que não sejais mutuamente destruídos. Irmão, aí eu fiquei meditando, né? Aí todos dá um tema, né? Aí eu coloquei assim: você nasceu de novo, né? Porque nós conversando, eu e uns amigos, e meditando na palavra do Senhor, que essa geração, por causa da falsa liberdade, está distorcendo. Porque aqui, como Paulo falou, essa liberdade é a liberdade do pecado. Nós fomos libertos, nós somos livres. Só que o mundo usa esse termo para fazer o que quer. E o que quer é errado. Porque não tem como eu servir ao Senhor e ter prazer da carne. Aí o cara disse: não, Sadraco, conversando isso, mas pecar, a carne é fraca. Eu disse: não, a carne é forte. Está ganhando, então quem ganha é quem é forte. Quem é para ser forte é o Espírito. Porque o Senhor dá o escape. E nós meditando, né, conversando, aí eu peguei um versículo aqui para passar para a igreja, que está em Gálatas também, 5:24. Que os que pertencem a Cristo, crucificado a carne, como as paixões e os desejos. Então, irmão, se eu estou em Cristo, a minha carne está morta, foi crucificado. Não é eu, como Paulo diz, não sou eu que vivo mais, é Cristo. Então, nós temos que lutar. Aí ele diz assim: não, mas é complicado. Eu disse: não, só basta lutar. E o Senhor deixou um auxiliador, que foi o Espírito Santo. Aí ele dizia assim, né? Ele é crente. Aí ele disse: mas quando eu era do mundo, as dificuldades não eram tanto. Aí eu acho que eu já falei aqui para os irmãos. Eu digo: irmão, eu gosto desse texto que eu aprendi para mim, guardei no meu coração. Que diz assim: o inimigo, se você está do lado do inimigo, ele vai prejudicar a sua vida? Não vai, você já está do lado dele. Não tem como ele prejudicar, pelo contrário. Ele vai fazer prosperar, que é para os outros que estão no caminho certo, ter inveja, a gente acha que crente cristão não é para ter inveja, e sair do caminho certo. Ele não vai prejudicar, porque ele sabe o fim. O que é que ele quer? Ele vai enfeitar o caminho para ser agradável.
Só que o próprio Senhor falou, estreita é a porta estreita é o caminho certo, porque nós temos que deixar o nosso eu, nós temos que matar a nossa carne todo dia, nós temos que lutar. Aí ele disse, não, mas no dia a dia, eu disse, medite na palavra do Senhor, que Ele dá força. Se você não tiver força, peça, ore. O problema é que hoje os crentes e os cristãos perdem tempo assistindo o programa, vamos dizer assim, sem futuro, que não leva a canto nenhum, mas quando vai pegar a Bíblia, não, estou cansado, não posso. Mas só que você pode passar 2, 3 horas assistindo novela, assistindo BBB, assistindo o que não deve. E isso você está alimentando. E isso você está... Aí você pode dizer, não, mas não é só eu não moro só. Eu moro com meus pais, minha mãe, meus irmãos, não importa. Mas quando tiver esse momento, se arrepende, pega a Bíblia, que você vai ser testemunho. Só que aí você não pode usar o erro dos outros e usufruir do erro. Pronto, está passando uma novela. Aí eu vou assistir a novela, porque eu estou na casa da minha mãe. Eu vou assistir um filme, porque eu estou na casa da minha irmã. Não, eu saio e fico no meu cantinho. Se tiver o celular, escuto o louvor. Pronto. Eu não posso usar o erro dos outros para me usufruir. E o interessante é que em Gálatas, o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele adverte. Ele diz qual é a obra da carne. Que é feitiçaria, ódio, ciúme, ira, egoísmo, prostituição, fornicação, tudo. Então, e Paulo fala, eu os avisei, eu adverti, como antes já tinha falado. Quer dizer, já falou, e vocês sabem que quem pratica esses atos da carne não herdarão o reino do céu. Não vai estar com o Senhor. Resumindo, se você der prazer à carne, você vai para o inferno. Simples. Só tem 2 caminhos. O inferno ou o céu. Até o caminho do meio é o inferno, não é o céu. Que o Senhor disse. E o interessante é que o Senhor aconselha. Em Mateus 26, 41, diz assim, vigiais, orais, para que não caia em tentação. Aqui, o Senhor está falando o quê? A tentação vem, mas cair é minha escolha. Ele diz, só orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne não. Porque tem uma batalha entre o espírito e a carne. Cristo foi tentado, mas ele não caiu. E o interessante é que tudo Cristo foi tentado, mas não caiu, não pecou. Então, eu olho para Cristo e vejo ele como homem, porque como Deus não tem como, mas ele veio como homem, então é para nós seguir o exemplo dele como homem. Ele foi tentado. A tentação pode bater na sua porta. A tentação pode, vamos dizer assim, um linguajar, um pássaro pode estar na tua cabeça. Agora, se você vai deixar de fazer o ninho ou não, aí é problema seu. A tentação pode vir na tua vida, mas se você vai cair ou não, aí é sua escolha. E foi como eu disse no início. Não vai dizer, não, porque a carne é fraca. Não. Porque o prazer é bom. Se você tiver o prazer de conversar com quem fuma, a primeira coisa que ele diz, quando termina de tomar um cafezinho, acende um cigarro. Ele diz que é o prazer que tem. O prazer de acender o cigarro é melhor do que o café. Porque o que é o vício é a carne. E tem uma briga. E o interessante é que tem como vencer a tentação? Tem. Porque o Senhor, quando subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo, o auxiliador. Então, só orar, só pedir, só meditar e sentar e orar, porque o Senhor é fiel e o Espírito Santo vai dar o escape. Porque o Senhor não dá, não permite uma tentação que não seja, que eu e você não possamos suportar. Porque ele sabe. É interessante que Jó, o Senhor permitiu. Porque ele sabia até onde Jó podia ir. Já Pedro, o Senhor não permitiu quando Satanás pediu. Ele disse, não, Pedro, eu pedi ao Senhor para te proteger, porque eu sabia que você não estava pronto.
Mas vai chegar um momento que você vai cuidar dos seus irmãos. Vai chegar um momento que você vai honrar a tua morte, vai me glorificar. Por quê? Porque naquele momento Pedro não estava preparado. E Jó estava. Jó perdeu tudo. Eu digo assim que Jó só não perdeu duas coisas. A mulher e o caco de telha. Aí você vai dizer assim, sabe no parente, por que a mulher? Porque quando você casa, você e a mulher é uma carne só. E o Senhor diz, você pode tirar tudo, mas você só não pode matar Jó. E a mulher fazia parte. E Jó e a mulher eram casados, então era um só. Então, isso, porque senão, se destruísse a família, a essência, pronto. Como é que Jó ia como ter o dobro da família? Não, ele permitiu. Por quê? Porque a mulher é uma só carne, o Senhor fez. E o Senhor deixou o Espírito Santo. E ele medito e olho o exemplo do Senhor. Porque do jeito que a tentação vem, foi como eu falei, chega, mas você escolhe. Tem um exemplo que todo mundo fala muito, é de José. E o interessante é que José, quando o salmista escreveu que guarda a palavra do Senhor no meu coração, Davi foi anos depois de José. E José já tinha a palavra do Senhor, que José foi bisneto de Abraão, então ele conhecia a história. O interessante é que eu meditando, quando a pastora Márcia pediu para mim dar a saudação, que José, que José, ele mesmo sendo acusado de uma coisa que ele não fez, ele deixou algo. E o que é que eu trago para a igreja? Que muitas vezes você vai ser tentado, você vai correr da tentação, mas na sua fuga você vai deixar algo, o inimigo vai usar aquilo que você deixou para te julgar e te condenar. Só que quem está em Cristo, Cristo é fiel e ele honra. E você vê que José não questionou, né? Ficou triste, é lógico, mas o Senhor honrou. Então, muitas vezes, você foge da tentação, você deixa algo, e o que você deixa, as pessoas vão usar contra você. Para prejudicar, para dizer, olha, está vendo? Ele diz que é crente, mas faz isso. Ele diz que é santo, mas faz isso. E o outro exemplo que eu trago para a igreja é Daniel. Daniel, quando o rei levou o povo de Israel, Daniel podia ter continuado, com medo do bom e do melhor do reino, que ninguém ia ver. E o que é que eu trago para a igreja? E não importa se eu, ou a pastora Márcia, a pastora Ednarda, a irmã Francisca, está vendo. O importante é o que Deus está vendo. E Daniel sabia quem era o Deus que ele seguia. Ele sabia quem era o Deus vivo. E o que é que eu trago para a meditação? Porque não adianta usar a desculpa. Não, está difícil. Daniel foi fiel e Daniel não voltou para a terra dele. Ele morreu no exílio. Mas ele foi fiel, ele e os amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles não viram mais a terra, ele não voltou. Ele foi fiel, ele podia questionar. Senhor, eu sou fiel porque eu estou aqui, eu não fiz nada de errado. E o Senhor, e o outro que eu trago para todos é, lembre da aliança que você fez com o Senhor. Quando você estiver fraco, ore. E lembre das promessas que você fez, que você prometeu. Quando você aceitou ao Senhor, você fez uma aliança com Ele. E o Senhor vai cumprir a aliança que Ele fez com você. Agora nós temos que cumprir a nossa aliança. E o interessante é que Ele dá também outro macete, vamos dizer assim, outra chave, que foi o que José fez. Fugiu. Então, se você resistir a Satanás, ele vai fugir de você. Cristo resistiu. Então, se Cristo resistiu, eu resisto, você. Quem quiser resiste. Só basta querer. E se achar que não tem força, ore. Eu não tenho situação que não seja resolvida com o joelho no chão e oração. E o interessante é que o Senhor, ele foi, como homem, um exemplo.
Então, se você estiver passando por uma dificuldade, pense no que o Senhor passou. Pense no que Ele sofreu para nós estarmos aqui. Ele foi fiel. Ele se humilhou como Deus se fez homem. Como homem foi crucificado, que na cultura romana é a morte humilhante. É a pior morte que tem. E o Senhor fez isso justamente por mim e por você. Para que eu não tenha a desculpa de dizer, não, eu não sabia. Porque quando chegar no dia do Senhor, ninguém vai estar lá como inocente. Todo mundo vai saber o que é o certo e o errado. Todo mundo, quando chegar lá, eu imagino, abrindo só um parênteses para encerrar, eu imagino eu lá, aí o Senhor diz, vem aqui, Sadraque, todo mundo vem, né, meus pecados. O que eu não confessei, o que eu confessei, Ele apagou. Ele disse, Senhor, eu não sabia disso. Não, eu sabia. Você se lembra naquele culto, a pastora Márcia, a pastora Ednardo falou, mas você não escutou, você estava no celular, você estava preocupado com algo que você não podia resolver. Aí você vai se lembrar que ele teve esse momento. Então, quando chegar no dia do Senhor, não vai ter desculpa. E é isso que eu trago para a igreja. Não vamos dar lugar ao que é passageiro, o que é carnal. Porque hoje em dia, está todo mundo assim, usando a lei para cobrir os pecados. Não, eu estou fazendo isso porque não é errado. Aí eu medito muito assim. A lei do homem está de acordo com a lei de Deus? Se tiver, beleza. Mas entre a lei do homem e a lei de Deus, eu fico com a lei de Deus. Porque a lei do homem é temporal. Pode mudar todo ano pode mudar. Agora a lei de Deus é eterna. Então, medito na palavra do Senhor. Eu sei que é difícil. O mundo, você ir contra o mundo é difícil. Você nadar, vamos dizer assim, contra a maré é difícil. Mas o Senhor diz, resistir. Que quem conseguir vencer, herdará a vida eterna. E nós vamos ver que tudo que eu estou passando, que você está passando, é insignificante em relação ao que o Senhor tem para nós. E não tenha dúvida do amor do Senhor para vocês, para mim, porque Ele deu a vida. E se Eliseu, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Paulo, quando se converteu, Pedro, como se converteu, ele morreu para glorificar o nome do Senhor, conseguiu, eu e você vamos conseguir. É o mesmo Deus. Agora, para isso, nós temos que tirar a desculpa que é, não, porque é a carne, eu sou fraco. Eu gosto muito de dizer, errar a primeira vez é humano, a segunda é escolha, a terceira já é burrice. Errar é humano, mas na segunda vez já não é erro, você já sabe. Então não tem a desculpa. Você não pode dizer que foi para um caminho errado 2 vezes. Você sabe que o caminho é errado. Você foi porque quis, você teve uma escolha. A primeira não. Não é escolha. Você não sabia, mas a segunda é. E é isso que eu tinha para a igreja hoje. Obrigado.